irmãos. E um dia, né, eu tava lavando a louça na minha pia e entrou um canarinho da terra. Se o irmão conhece o canarinho da terra, é um canarinho bem amarelinho. E ele começou a cantar, meus irmãos. E ele cantava, pulava na mesa e cantava, pulava no fogão e cantava. E começou a cantar, meus irmãos. E olhava pra mim com a cabecinha, balançava a cabecinha e cantava tão lindo. Mas eu tava tão atribulada naquele dia, meus irmãos, sim, atribulado, modo de dizer, né, triste, provada, né, meus irmãos, porque eu ainda tinha minhas crianças pequenas, e a prova assolando dentro de casa, né, meus irmãos, crianças pedindo as coisas, eu não tinha pra oferecer, né, tava com as coisas tudo acabado no armário, não tínhamos condição de fazer uma compra, e eu espantei aquele passarinho, eu falei, vai embora daqui, passarinho. Você não tem prova, por isso que você está cantando, porque se você tivesse provado como eu, você não estaria cantando. Daí peguei um paninho assim, espaventei ele, meus irmãos. Mas ele não saía de dentro de casa. Ele continuou cantando, meus irmãos, louvando a Deus, né? E assim eu converso com a natureza, irmãos. Eu gosto muito de conversar com a natureza. E esse dia, né, a natureza de Deus, o que Deus fez, irmãos, na minha vida, e aquele passarinho continuou cantando, meus irmãos. E daí eu conversei com ele, falei, tá bom, você não quer ir embora daqui, você tá cantando, então você pega o meu recado e leva para alguém que tem condição de dar uma compra para mim. Vai até essa pessoa, sendo servo de Deus, vai até essa pessoa e diz que eu tô precisando de açúcar, de pó de café, eu tô precisando de farinha, eu tô precisando de trigo, eu tô precisando de mistura, tô precisando de tudo. Vai, seja mensageiro então. Já que você tá tão feliz assim, leva a minha mensagem para alguém. Nessa hora, meus irmãos, esse canarinho voou e rodou assim sobre a minha cabeça, sentou no meu ombro e como se tivesse assim, meus irmãos, entendido o recado e voou, meus irmãos, e foi embora. E eu fui, né, arrumar minha casa como sempre, né, meus irmãos, fui lavar a loucinha, né, limpar a casa. Era de manhã essas horas, e eu tava limpando a casa, de repente eram umas 3 horas da tarde, meus irmãos, roncou um carro. E aqui é dificilmente dia de semana, é difícil. Hoje ainda vem mais com mais frequência, irmandade. Nessa época não vinha, meus irmãos, pelo lugar ser difícil acesso, né, não vinha mesmo irmandade de lado nenhum. E nisso, meus irmãos, chegou um carro, uma caminhonete, parou ali, daí desceu um servo de Deus lá de Sorocaba, me saudou, capaz de Deus, e entrou para dentro, né? Chamei eles para entrar para dentro, entraram, e eu pensando, falei, meu Deus, eu tô sem as coisas, como que eu vou oferecer um suco, alguma coisa para esses irmãos, né? Daí ele desceu, daí ele falou assim, viu, irmã, eu vou perguntar um negócio para a irmã. Hoje de manhã você conversou com o canarinho da terra? Daí eu falei, sim, irmão, conversei. Levei aquele susto, né? Daí ele falou assim, o canarinho da terra veio aqui na sua casa e levou a mensagem para mim. Eu tava na cidade de Apiaí, já tava voltando para Sorocaba, nós viemos fazer uma parte ali em Apiaí, e nós estava indo embora para Sorocaba e esse canarinho sentou no retrovisor da caminhonete e começou a cantar, cantar, cantar. E ele cantando, eu pedi para Deus mostrar para mim o que era que ele estava falando. E o Senhor mostrou que era que você estava passando necessidade, irmã. Ele contava a sua necessidade para nós. E nós entramos no mercado. Enquanto nós não entramos no mercado, esse passarinho nos sossegou. E quando nós entramos no mercado, ele acompanhou nós até a porta do mercado e foi embora. E nós entendemos a voz de Deus usando do passarinho. E quando nós fizemos aquela compra, nós viemos trazer aqui para a irmã. Foi isso que a irmã pediu para ele. Eu falei, foi, irmão. Daí nessas horas o Senhor já tinha me visitado muito. Tava chorando bastante porque senti a presença de Deus. É a coisa mais gloriosa, né, meus irmãos? E Deus fez essa obra na minha vida, meus irmãos, usando de um canarinho da terra para poder suprir as minhas necessidades, meus irmãos, e dos meus filhos, que ainda era pequeno. E o Senhor preparou bolacha, leite, preparou, né, as coisas de comer, né, meus irmãos, a mistura. E nós estamos aqui dizendo que Deus é bom, né? Deus é maravilhoso na nossa vida. E que Deus nunca deixou de fazer obra, né? Ele sempre faz obra, né, meus irmãos? Basta nós crer, né? Porque o mesmo Deus que operou lá atrás, meus irmãos, lá quando
Jesus Cristo andava em cima dessa terra, ele operou maravilha, milagre, né? Ele é o mesmo Deus de hoje, ele não mudou e o poder dele não diminuiu, né? Basta nós crer. E Deus fez essa obra maravilhosa na minha vida, usando do canarinho da terra, meus irmãos. Então é isso, o testemunho, né? Tenho várias obras para contar. Deus é bom na nossa vida, em todo tempo, né? Que aonde essa obra chegar, que tenha edificação, né? No coração da Irmandade. Que aquele que crê receba, né, meus irmãos? Em nome do Senhor Jesus, porque nós nascemos para crer nas coisas de Deus, né? Muitos não crêem mais no tempo de hoje, mas essa obra é verídica, meus irmãos. O irmão Paulo é testemunha disso. O servo de Deus mora em Sorocaba e ele pode confirmar para os irmãos. Deus abençoe a todos, né? Que essa obra edifique a vida de muitos. Deus abençoe toda a querida Irmandade, aquele que, né, que assistir esse vídeo, todos, aonde chegar, meus amigos, minhas amigas, aonde chegar esse vídeo, esse áudio, esse vídeo, né, meus irmãos, que possa ter um grande efeito no coração dos irmãos, edifique a fé. Deus abençoe a todos, um forte abraço a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.